Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados, afinal, chegou aquele momento da manhã para você reaquecer as turbinas e ficar por dentro do que aconteceu e dos assuntos que estão em jogo nessa semana no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 25 de setembro. Nova fase do Desenrola Brasil começa hoje, com leilão para os credores. 4 capitais registram as temperaturas mais altas do ano e onda de calor promete bater novos recordes até amanhã. Primeiros refugiados de Nagorno-Karabakh começam a chegar à Armênia após cessar fogo. E se você é adepto de uma alimentação saudável, não perca essa edição, a gente vai te mostrar um hambúrguer anti-inflamatório. Pois é, a gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E a partir de hoje, a nova fase do Desenrola abre leilão para empresas credoras. Na segunda etapa do programa, prevista para a primeira semana de outubro, serão negociadas, além de dívidas bancárias, contas atrasadas de luz, água, varejo e também educação. Vamos ver. A nova fase do Desenrola Brasil começa com um leilão, em que as 709 empresas credoras cadastradas devem dar os lances de descontos para a renegociação de dívidas incluídas em cada lote. Os contratos vencedores recebem os maiores descontos. A média do desconto mínimo é de 58%. A abertura da segunda fase do Desenrola Brasil para a população está prevista para a primeira semana de outubro. De acordo com o Ministério da Fazenda, será lançada uma plataforma para renegociação das dívidas. O consumidor vai poder pagar a dívida com descontos à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Segundo a pasta, 32 milhões e meio de pessoas têm dívidas e podem ter seus débitos renegociados com melhores condições nesta nova etapa. As renegociadas começam com as dívidas de até R$ 5 mil e depois valores que cheguem até 20 mil. Também podem ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água e telefone, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, em torno de R$ 2.640, ou que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. E vamos mudar de assunto, vamos falar de calorão. A onda de calor que atinge vários estados brasileiros deve ir até terça-feira. 9 capitais podem bater recorde de temperatura. No domingo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba registraram as marcas mais altas do ano. O alerta de calor do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está previsto para durar até às 18 horas de terça-feira. Esse período, que é classificado pelo IMET como de grande perigo, é caracterizado por temperaturas de até 5 graus acima da média. O Instituto aponta riscos à saúde. As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem com um tempo quente e seco desde o fim da semana passada. No domingo, 4 capitais tiveram recordes de temperatura no ano. Rio de Janeiro, com 39,9 graus, Belo Horizonte, com 37,1 graus, São Paulo, 36,5 graus e Curitiba, 33,1 graus. Até quinta-feira, 9 capitais podem registrar recordes de temperatura no ano. Nesta segunda-feira, Brasília e Palmas. Na terça-feira, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. Já na quarta, Belo Horizonte, Vitória e São Luís. E na quinta, Aracaju. Encerrado na última semana, o inverno de 2023 foi especialmente quente no país, segundo o IMET. De acordo com o Instituto, a estação foi a mais quente desde 1963, nas cidades de São Paulo e Cuiabá. E as altas temperaturas em diversas regiões do país refletem no consumo de energia elétrica. Pois é, muita gente liga ventilador, ar-condicionado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que setembro pode ter o maior registro de gasto para o mês. As altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras devem ter efeito direto no consumo de energia elétrica no país. A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é de que haja crescimento de 5,8% de consumo no mês.
com altas em todas as regiões, o que representa 75.200 megawatts médios consumidos a mais. A perspectiva de crescimento nos submercados é mais expressiva no norte, com 10,6%. A área entre o sudeste e o centro-oeste deve registrar avanço de 6,1%, seguida pelo nordeste, com 4,2%. O sul, que vem enfrentando um período de fortes chuvas, fica em último lugar, com 3,8%. Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. O boletim ainda traz análises sobre a energia armazenada, indicando estimativa de que continue acima de 70% em 3 submercados para o fim de setembro. O dado é significativo, visto que o período tipicamente seco está próximo do encerramento. A colheita de milho está batendo recordes este ano, mas poderia ser melhor se não fossem os vendavais do mês passado. No sul de Mato Grosso do Sul, cerca de 15 mil hectares foram comprometidos. Mato Grosso do Sul colheu cerca de 1.700.000 hectares de milho na segunda safra, com 87,2% das lavouras em boas condições, 10,4% regulares e 2,4% ruins. Estima a produtividade média de 100 sacas por hectare, o que gera expectativa de produção de pouco mais de 11 milhões de toneladas. Todos esses dados foram apurados pelo SIGA-MS, Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, e constam no boletim divulgado pela FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, e a ProSoja-MS, Associação dos Produtores de Soja e Milho. A expectativa da produtividade muito satisfatória. Foi um ano que choveu regularmente durante todo o ciclo da cultura, e isso fez com que nós atingíssemos potenciais produtivos em torno de média de 6 mil quilos, ou seja, 100 sacas de milho por hectare. Conforme a publicação, a colheita avançou por aproximadamente 75,6% da área total cultivada nesse ciclo produtivo. A região norte tem a melhor média, 94,6%, enquanto a região centro tem 77,7% e a região sul, 71,4%. O SIGA-MS apurou também que os vendavais que ocorreram no mês de agosto provocaram o tombamento do milho, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Estima-se que 15 mil hectares já foram comprometidos. Os agricultores prejudicados enfrentaram desafios na operação de colheita, porque dependendo da intensidade do vento, o dano pode ter resultado no tombamento total das plantas. O milho é uma cultura, né? O próprio colmo é uma folha diferenciada e chega no final da maturação fisiológica, esse colmo, que tem bastante nutrientes, principalmente potássio, ele cai, ele volta para o solo e o milho fica muito quebradiço. E com os ventos ele cai. Isso é um problema muito sério, né? O agricultor ele precisa ter uma colheita mais lenta, né, com a plataforma do milho. Aí uma segunda informação também, quando cai muito esse milho, que caiu em alguns casos, aí caiu bastante, colher também de forma contrária e utilizar também plataforma da cultura da soja para tentar juntar aquilo que a plataforma de milho não conseguiu juntar. Quanto à cotação do milho, houve valorização de 1,47% com a saca negociada ao valor médio de R$ 38,94 no fim desse período. Já o valor médio representou queda de 45,53% em relação ao mesmo período de 2022. O produtor esperava que com as temperaturas altas ocorrendo nos Estados Unidos, no hemisfério norte, lá o pessoal também está colhendo o milho verão deles lá e vão produzir menos. Acreditávamos que estaríamos vendendo milho acima de R$40 e está abaixo de R$40. Então a expectativa de produção é o relatório final norte-americano, para que acreditamos que após o relatório da produção norte-americana, esse milho seja comercializado aqui na faixa dos R$40, R$42. Mesmo com esse cenário, até 11 de setembro, o agronegócio sul-mato-grossense havia comercializado 43,60% do milho, percentual acima do índice apresentado no mesmo período de 2022. E veja a seguir, primeiros refugiados de Nagorno-Karabakh começam a chegar à Armênia após cessar fogo. E a gente conta qual é a receita do hambúrguer anti-inflamatório. E depois do intervalo, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa segunda-feira para você. Os moradores da Amazônia brasileira estão com medo dos incêndios florestais. As chamas estão cada vez mais próximas de atingir as casas da população. Os moradores de Altazes, na região metropolitana de Manaus, estão enfrentando incêndios cada vez mais perto de casa. O problema é antigo na floresta amazônica, embora tenha diminuído nos últimos meses. O fogo está vindo dos lados e está vindo por aqui pela frente e daqui de trás. Agora a gente não sabe de onde é que está vindo esse fogo, né? O fogo está queimando já por a terra. Quando ele não espoca no canto, ele já vai queimando a terra. E eu tenho medo do fogo abrangir para cá, né? Porque de repente o fogo chega aqui, como é que a gente vai salvar os nossos idosos? Fica muito preocupante para mim. A preocupação dos moradores mostra que ainda há muito trabalho a fazer no que diz respeito a preservar a Amazônia. A redução em agosto foi registrada após outra queda consistente de 66% em julho. Os dados representam uma conquista para o governo, já que esta época do ano, de clima mais seco, costuma ser a temporada de maior destruição do bioma amazônico. E neste final de semana, incêndios deixaram vários mortos em Benin, país da África Ocidental, e em Taiwan. O fogo atingiu um depósito ilegal de combustível no país africano e em Taiwan, 9 pessoas morreram num incêndio de grandes proporções em uma fábrica de bolas de golfe. Dezenas de pessoas morreram e várias ficaram feridas neste final de semana durante um incêndio em um depósito ilegal de combustíveis contrabandeados no sul do Benin, perto da fronteira com a Nigéria. A Nigéria é um importante produtor de petróleo e gás e o contrabando em suas fronteiras é uma prática corriqueira. Durante décadas, importantes subsídios estatais propiciaram um preço de combustível especialmente baixo, que foi exportado ilegalmente para os países vizinhos como o Benin. O novo presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, retirou esses subsídios, provocando um aumento nos preços dos combustíveis, o que também repercutiu no mercado ilegal. Outro incêndio, desta vez em uma fábrica de bolas de golfe em Taiwan, também deixou mortos, incluindo bombeiros que foram vítimas de uma explosão. Dezenas de pessoas ficaram feridas e ainda há desaparecidos. Um funcionário do Corpo de Bombeiros de Pingtung disse aos jornais locais que o peróxido armazenado na fábrica pode ter causado uma grande explosão, seguida de várias outras menores. Os primeiros refugiados da recente ofensiva militar do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh começam a chegar à Armênia. São famílias com idosos e crianças que cruzam a fronteira em busca de uma nova oportunidade após a operação que resultou em centenas de mortos e feridos. Yerevan criticou implicitamente a Rússia por sua falta de apoio após a vitória das tropas do Azerbaijão, que reivindicaram o controle deste território no Cáucaso. Como sinal do impacto internacional desta crise, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aliado de Baku, vai se reunir com o colega do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na segunda-feira. As autoridades de Yerevan também confirmaram um encontro previsto entre o premier armênio e o presidente azerbaijano no próximo mês na Espanha. Dezenas de moradores de Nagorno-Karabakh, principalmente mulheres, crianças e idosos, chegaram neste domingo ao centro de acolhida estabelecido pelo governo armênio em Kornidzor, na fronteira entre os dois países. As autoridades separatistas haviam anunciado pouco antes que os civis que ficaram desabrigados devido aos últimos confrontos seriam transferidos para a Armênia com o auxílio das forças de manutenção de paz russas. O efetivo está no local desde a última guerra em 2020. Baku se comprometeu a permitir que os rebeldes que entregarem as suas armas atravessem para a Armênia. Nagorno-Karabakh foi sacudida por 2 guerras entre as antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso, Azerbaijão e Armênia. A recente incursão militar de Baku, que durou cerca de 24 horas, deixou pelo menos 200 mortos e 400 feridos, segundo os separatistas armênios.
Uma missão da NASA retorna à Terra com a maior amostra de um asteroide já coletada. E em breve a agência espacial deve revelar as descobertas feitas após as primeiras análises. Segundo a NASA, a amostra coletada do asteroide Bennu em 2020 deve conter cerca de 250 gramas de material, muito mais do que 2 asteroides anteriores trazidos por missões japonesas. Asteroides são uma espécie de remanescente da formação do Sistema Solar. São exemplos imaculados dos blocos que formaram os planetas. Mas esses impactos continuaram acontecendo durante a formação da Terra. Acreditamos que asteroides e cometas forneceram material orgânico, potencialmente água, que ajudou a vida a florescer aqui na Terra. A cápsula deve ser exposta à areia do deserto pelo menor tempo possível para evitar qualquer contaminação da amostra que possa distorcer as análises que serão feitas. A NASA planeja uma conferência de imprensa em 11 de outubro para revelar os resultados iniciais. Pesquisadores de universidades de São Paulo e Mato Grosso desenvolveram um tipo de hambúrguer que, além de ter mais proteínas, é anti-inflamatório. O detalhe é que o ingrediente principal não é assim muito comum ao paladar do brasileiro. Ele é feito de grilos. Vamos ver na reportagem da Maria Clara Leite. O número de hamburguerias abertas no país sugere a paixão dos brasileiros pela iguaria. Gosto bastante. Eu faço academia para poder comer hambúrguer. Se pudesse, eu comia toda semana, ou todo dia sim, dia não. E opções não faltam. Nos cerca de 3.000 restaurantes especializados em hambúrgueres ativos em todo o território nacional, tem de carne bovina, suína, frango, peixe e os veganos. Mas agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Mato Grosso desenvolveram um tipo diferente. É o hambúrguer de grilo. Você comeria? Acho que não comeria não. Não me chama muita atenção hambúrguer de grilo, não. Eu ia ter um pouco de receio. Os insetos destinados à alimentação humana não saem da natureza. Eles são criados em laboratório e fazem 24 horas de jejum antes de passar pelo processo que os transforma em farinha. O valor proteico do grilo varia entre 45% e 67%. Por isso, segundo os desenvolvedores do novo hambúrguer, sua capacidade antioxidante pode ultrapassar os 90%. A professora doutora Patrícia Milano é responsável pelo projeto de processamento da farinha de grilo, utilizada na composição do hambúrguer. Ela explica que, apesar de incomum no Brasil, já faz bastante tempo que os insetos fazem parte da alimentação de países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A prática ganhou destaque há mais de 10 anos, incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mas só é considerada ética quando o inseto é submetido ao abate por congelamento. Porque quando você submete o inseto a uma temperatura baixa, ele cai o metabolismo dele, então ele simplesmente vai ficando mais calmo, vai paralisando até tipo adormecer, vamos colocar assim. Mas se você deixar ele ali por umas 3, 4 horas, ele acaba se congelando por dentro. Aí realmente ele morre. Então é uma coisa que teoricamente ele não sente nenhuma dor, nenhuma coisa tão impactante. Ele acalma e depois adormece para daí morrer. Esse é o primeiro passo do processo utilizado pela pesquisadora na fabricação da farinha com a espécie brasileira Gryllus assimilis. Depois, o inseto passa pelo branqueamento, que consiste em mergulhar o grilo em água fervente e, na sequência, dar um choque térmico em água gelada. Então, o micro-organismo que estiver nele, que resistiu àquela água aquecida, ele não aguenta aquele choque em água gelada. E aí sim você acaba eliminando. Assim ficam apenas as proteínas do inseto, todas conservadas, inclusive, após o processamento de desidratação e produção da farinha de grilo, usada em pouca quantidade na fabricação do hambúrguer. Então é pegar um hambúrguer de carne bovina, tirar 10% de carne e acrescentar em farinha. Esse hambúrguer ficou com mais proteína, com melhor cozimento, mais macio
E com essa porcentagem de 10%, o aroma dele, o sabor dele, ele não diferenciou daquele que a gente está acostumado. E essa é uma produção sustentável de proteína, com utilização de pequenos espaços, uso de pouca água, emissão mínima de gases e sem produção de lixo. Mas tudo isso ainda está em fase de pesquisas para depois passar por aprovação nos órgãos sanitários e, enfim, ter uma legislação que autorize a produção em larga escala, tanto da farinha do inseto quanto dos alimentos que podem ser feitos a partir dela. A pesquisadora acredita que em pouco mais de 2 anos, talvez já seja possível encontrar hambúrguer de grilo nos cardápios. Eu confesso que eu estava mais corajosa em provar essa iguaria antes de assistir, de ver essas imagens. Agora eu fiquei um pouquinho na dúvida, acho que eu prefiro os tradicionais. E você, provaria? Essa edição vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!